Deus. Verso 14 diz assim, de 2 Coríntios 6,14, por favor, verso 14 diz assim, vamos ler junto o texto sagrado: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, aleluia, Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que forte, igreja. Olha que texto maravilhoso. E o título desse texto é Nenhuma Comunhão com os Incrédulos. Minha amada, minha amada, não leia, por favor. Fecha, deixa marcada a Bíblia e feche, por favor, por gentileza, para que juntos possamos meditar agora juntos em nome de Jesus. Quando se falava em comunhão há algum tempo atrás, quando nós ouvíamos falar de comunhão, nós nos arremetíamos a contato físico, né? a visitação, a estar em algum lugar. Mas o conceito de comunhão há muito mudou. Hoje a comunhão que se obtém, ela é comunhão a longa distância também. Quando você se liga com alguma coisa, com alguém que você admira, que você segue, que você absorve aquilo que a pessoa transmite, você está mantendo uma comunhão com aquilo, mesmo que você não aceite. Mas o fato é que aquilo que eu ouço, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu mais me apego, é aquilo que vai trazer uma comunhão para a minha vida. Aceitemos ou não, é a lei da natureza. O nosso corpo é um receptáculo. Por isso que o Senhor disse, daqui a pouquinho a gente vai reler novamente, que nós seríamos a habitação de Deus. E se eu não sou a habitação de Deus, eu seria a habitação de outra coisa. Pastor, que outra coisa? Do maligno. Não existe meio termo. Ah, eu sou de Deus, mas... Não tem mas. Eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Isso é decisão. Isso é comunhão. Estou decidido a seguir a Deus ou não segui-lo. Das duas, uma. Se eu não estou seguindo a Deus, consequentemente, eu serei a habitação do maligno. Ah, pastor, não é bem assim. Meu irmão, minha irmã, é o que a Bíblia diz. Eu acredito nisso. Olha o que Paulo está descrevendo aos Coríntios. Então, antes que a gente possa reler e eu reforçar alguns detalhes dessa passagem, então, hoje, no tempo que a gente vive, das redes sociais, da internet, se tornou muito fácil nós nos ligarmos com coisas e pessoas. Não estou aqui dizendo que, olha, porque eu sigo fulano, porque eu sigo página, eu sigo isso, eu sigo aquilo, eu não sou de Deus. Entenda, por favor, amém, igreja? Entenda, nós temos que ter o equilíbrio espiritual, mas nós não podemos ser displicentes na fé e no cuidado da comunhão com Deus. Eu, por exemplo, na minha lista do Spotify, eu tenho uma lista de love song. Sons, músicas românticas dos anos 70, 80 e 90. Porque dos dias de hoje está difícil. Pelo menos é o meu gosto. Eu tenho love song que eu ouço direto? Não. Nem sei qual foi a última vez que eu... Mas eu tenho lá. Estou pecando por isso? Não. É uma lista lá do Spotify de sons românticos antigos, em inglês, que muitos eu nem sempre está falando, mas gosto da melodia. Já está errado nisso também. A gente às vezes absorve coisas que a gente nem sabe que está falando. Às vezes a pessoa está ali numa melancolia de
descarregando algo pesado e você está comendo daquilo sem perceber, porque há uma interligação entre o que nós ouvimos e o que nós somos. Então, meu amado, minha amada, nós estamos vivendo um tempo em que é fácil se ligar a coisas e pessoas. Há muitas conexões sendo estabelecidas. E isso eu falo agora para a igreja. Quem é a igreja de Cristo? Aleluia, glória a Deus. A igreja de Cristo tem que tomar cuidado. Porque se nós não nos cuidarmos, daqui a pouquinho nós estamos ligando a coisas trevosas que nós nem percebemos. Se nós não vigiarmos, daqui a pouquinho nós estamos tendo comunhão com coisas e pessoas pelas quais Deus não queria que nós tivéssemos. Parece ser um pouco duro, parece ser um pouco até, meu amado, minha amada, radical, mas quando se trata de salvação, nós precisamos ser criteriosos. Acho que a palavra é essa, ser criterioso, ser seletivo. Então aqui Paulo está dizendo, e ele diz, olha, ele inicia falando, não se coloquem em julgo desigual. Sabe o que é o julgo, não sabe? Para entender a palavra, a gente precisa saber qual que é o contexto que Paulo está falando. Julgo é aquele aparelho que põe no boi, no cavalo, para poder puxar o arado. Aquilo é o julgo. Sabe o que ele está falando? Cuidado com o que você se liga. Cuidado com a desigualdade que você está se ligando a pessoas que não são da luz. É isso que ele está falando. Porque o seu critério, a sua visão de certo e errado é diferente da visão de certo e errado das pessoas lá fora. E quando você coloca o que é a sua visão de certo e errado, as pessoas não te entendem, as lá de fora. E por que não te entendem? Está escrito porque elas não te entendem, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então quem não está ligado, oh glória, quem não está ligado com as coisas espirituais de Deus, não consegue entender o seu modo de agir. Ela pode até perguntar, poxa, que bacana, você é diferente, você não xinga palavrão, você não bebe, você não fuma, você não se prostitui, você não está na porta de barzinho, você não está ali, você não está aqui. Ela vai dizer isso para você, você é diferente. Mas entre ela te elogiar e ela fazer o que você está fazendo, é um abismo. Ela acha legal, mas será que ela está disposta igual a você a pagar o preço? Muitos não. Mas te elogiam, glória a Deus por isso. Mas não querem pagar o preço que você está pagando. Olha o que Paulo está dizendo, não se coloque em julgo desigual, porque o seu julgo é de uma forma, o deles é de outra. E aí ele diz, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Me responda, que não fecha, ser justo e ser injusto. Não há sociedade entre ser justo e viver uma vida iníqua, não fecha. Ou eu sou justo e vivo uma vida reta com Deus, ou eu sou injusto e vivo na iniquidade. Não há sociedade. E o que é sociedade, igreja? Quem faz sociedade com o outro, quem confia no outro, não é assim que surge uma sociedade? Vamos fazer uma sociedade e abrir um estabelecimento. A pessoa que está se associando com a outra, ela acredita que aquela ali não vai passar o rolo nela, que vai ter a cota dela, que vai ter o montante de investimento dela, mas que no final das contas todos ganham, não é assim? Uma sociedade ela é feita para que todos ganhem. Imagina, você pode conseguir se associar com alguém iníquo e ganhar junto com ela? Não pode. O prêmio dela é um, o seu é outro. A visão das menininhas, dos jovens, das jovens é quanto mais fica com um com o outro, mais ganha. A visão do cristão não, é se guardar, é se preservar, é ser puro, é buscar um casamento, uma família. Que sociedade você pode conseguir? E quando eu trago essa mensagem, eu não estou dizendo que nós vamos viver na bolha, amém? Amém. Existem eventos sociais na minha empresa, no meio a meio, no dia a dia de vocês, que nós precisamos estar lá. Até mesmo porque a gente vai demonstrar Cristo ali, pode ter uma oportunidade de ganhar uma alma, por que não? Mas o meu comportamento ali vai ser totalmente diferente dos demais. E eu preciso ser respeitado por isso. E respeito não se impõe.
se conquista. Porque quando a pessoa vê que você é cristão ou cristã, ela sabe até que limite ela pode te puxar. Mas por trás dela, lembra de uma coisa: existe a figura do diabo. Então, às vezes, ela vai te propor algo que não é necessariamente ela, é o Satanás soprando no ouvido dela. Não, bebe um pouquinho só. Não, bebe só um dedinho, que pecado não. Ó, dá um traguinho aqui, nada a ver. Não faz mal, Deus sabe. Olha só, a pessoa ela te respeita, mas o julgamento dela é diferente do seu. Então ela quer te puxar para onde? Para as trevas. Porque não tem como eu abrir uma sociedade, manter uma sociedade, eu sendo de Deus, com alguém que está nas trevas. Posso estar ali, oi, bom dia, vou onde tem que ir, mas mantendo a minha comunhão com Deus. Começou a ultrapassar fulano? Não gostei disso aqui. Ah, continuou? Então, ó, sinto muito. Você está excluído do meu meio. Pronto. Ah, ué. Porque quantos, igreja, por favor, quantos se aproximaram de pessoas rebeldes, pessoas desobedientes a Deus e ficaram ponderando, relevando e acabaram sendo puxados para as trevas? Ah, não, é minha amiga, é meu amigo. Hein, meu irmão, corre aqui, por favor. É meu amigo de infância. Que seja, mas você decidiu um caminho e outro. Vamos supor, está aqui meu irmão em Cristo. A gente cresceu junto. Eu resolvi seguir a luz. Estou dando um exemplo. Ele é a luz, amém, igreja? Amém. Mas um exemplo só. E aí o irmão resolveu seguir as trevas. Bebedice, mulher, boteco, noitada. E começa a querer me puxar para isso. Eu vou chegar no meu e falar: meu irmão, é o seguinte. Eu te considero de coração. A minha porta está aberta. Quando você quiser entrar, entra, mas respeita a minha fé. Não vai respeitar a minha fé? Deus abençoe. Tchau. Quem perdeu? Ele. Mas eu não vou perder minha comunhão com Deus para agradar o meu amigo de infância. Eu tenho muito mais a perder do que ele, porque eu já conheço a verdade. Talvez ele não conheça ainda. Então daqui a pouquinho ele pode vir para a luz. E se eu não me mantiver na luz? Então quando foram puxados para as trevas e se perderam, não conseguiram mais voltar. E quem puxou ele para a treva está da luz. Você já viu isso? Invertido? A pessoa era da luz, o amigo era das trevas, puxou para as trevas. A pessoa que estava na luz se perdeu, não conseguiu mais enxergar a luz. E aquele que estava em trevas veio para a luz e hoje olha aquele outro está em trevas. Mas é culpa da pessoa que puxou ele para trevas? Não, ele foi só usado pelo diabo. Culpa de quem não vigiou, quem foi imprudente, achou que era só uma coisinha que não tem nada a ver, um palavrãozinho aqui, um traguinho ali. Daqui a pouquinho as trevas tomou conta e não consegue mais voltar para Jesus. E pior, pode morrer e ir para o inferno, conhecendo a. E aí ele diz que a harmonia tem Cristo como maligno. Não existe harmonia. Essa batalha ela vai acabar no Armagedon, na vitória final. Não há mais harmonia, não há mais arrependimento para o maligno. Não há, igreja, é o que a Bíblia diz. Não há. A rebeldia de Satanás, que era anjo de luz, o tomou, ele virou trevas. Não há mais harmonia entre Cristo e o maligno. Então não adianta querer achar o meio termo. Às vezes a gente quer encontrar uma palavrinha bonita, mas ele precisa ser um pouco mais duro, enfático, preto no branco. Sim, sim. Não, não. Olha só, não foi o que Jesus disse? O que passa disso vem de quem? E não a comunhão entre Cristo e o maligno. Então, se eu estou dando ouvido a vozes externas, isso vai começar a causar uma dúvida no meu coração, e eu vou começar a colocar em xeque: será que realmente vale a pena servir a Cristo? Olha, essa pessoa parece tão feliz, olha, bebendo, fumando, olha que alegria. Você não sabe que quando ela sai dali, ela cai no buraco, no abismo. Quando ela sai dali, tudo aquilo ali é uma encenação. Na maioria das vezes, igreja, eu posso falar porque eu venho desse meio. Ali no meio dos amigos, isso aí, estamos arrebentando. Chegava em casa, era só as lágrimas que rolavam, pensando em morrer. Vou morrer.
Então não se compara, não vai nessa. Ele parece tão feliz, e ainda que seja feliz esse mundo e a eternidade, ainda que a pessoa seja, porque nem todo mundo é vida louca, né? Tem uns que são um pouquinho mais moderados, mas mesmo assim estão em trevas. Não importa, treva é treva, luz é luz, igreja. Meia luz, vamos ficar meia treva, não tem meia treva, não tem meia luz, ou é treva ou é luz. É o que ele está falando. Ou que união do crente com o incrédulo. Olha, união, igreja. Aqui não está falando de amizade, de conhecer, sabe, de coleguismo. Aqui ele está falando de união. Que união há entre o crente e o incrédulo? Não há, porque não vai bater o valor de um com o outro. Não vai bater, pastor. Chora agora, é melhor do que chorar no inferno. Eu queria tanto estar ali. Quer? Vai então e se arrebenta. Mas a Bíblia está dizendo: o crente não tem comunhão com o incrédulo. Começa a trazer muito para perto, igreja. Toma cuidado. Daqui a pouquinho está mudando os valores. Quantas pessoas são de Deus na fé, promissoras, crente de fé, e de repente você vê que foi abatido. Olha só, começou a se aproximar muito de quem não tinha nada para oferecer, e as trevas tomam conta. Porque não há comunhão, igreja. Pode haver coleguismo, pode haver amizade, mas comunhão não há. Comunhão é algo que você compactua com a pessoa. Comunhão é aquilo que você partilha do seu íntimo. Isso é comunhão. Não há comunhão com o incrédulo. Não há. Ou que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é santuário de Deus? Diga amém. Você é santuário de Deus. E aqui quando Paulo fala de santuário é para os ouvintes, e hoje para nós entendemos, o santuário é o local de habitação. Antigamente o santuário era o templo. Hoje nós somos o templo de Cristo. Eu não posso trazer um ídolo. E olha só, deixa eu falar mais um pouquinho sobre a questão de idolatria. Ídolo antigamente eram os deuses de pau, de pedra, o folhetinho, com aquela reza, o terço, isso, aquilo. Repito, todo o meu respeito aos irmãos católicos, mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a idolatria diante de Deus é pecado, amém, igreja? Amém. Então, antigamente a idolatria era voltada mais para objetos inanimados, sem vida. Hoje a idolatria ela transpassou essa barreira. Hoje a idolatria é ao ser humano, a figura de pessoas e personagens. Tem gente, igreja, que tudo o que o seu ídolo faz, ela faz. Se corta o cabelo, corta. Se faz um furo novo na orelha, quer fazer. Sabe? Tudo que faz, quer fazer. Isso também é idolatria. Você está tirando o espaço de Deus, do Espírito Santo, e dedicando a ídolos. Se fulano que eu sigo não está bem, eu também não fico bem. Poxa vida, igreja. Poxa vida, igreja, sério, de coração. Eu sou da velha guarda, né? Eu sou um pouco mais retórico. Eu sigo pouca gente, mas não. Se está triste, o que eu faço é orar por ela. Deus abençoa. Mas vá para lá. Abençoa. Eu vou para o buraco porque o fulano está indo para o buraco. Que coisa. Mas igreja, isso tem aos montes. Você não imagina, isso tem aos montes. E não é só a geração XYZ, não. É a geração ABC também. Já que é XYZ, vou mandar o ABC, né, do começo. É a geração antiga também. A gente tem que tomar cuidado. A internet é bom ter internet, é bom ouvir, é legal, mas eu não posso mergulhar de cabeça nisso e começar a sofrer por coisa de outras pessoas. Poxa, que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhuma. Quando eu começo a ter algo ou alguém maior do que Deus,
eu estou sendo idólatra. Falei. E isso é perigo também. Como o Espírito Santo vai entrar numa casa que já está habitada? Ele não entra, porque já está muito ocupada. E aí você vê porque tem tanta gente vazia dentro das igrejas. Mas fala de assunto secular. Fala de assunto secular. Ah, mas olha. Mas onde está o livro de Gálatas? Está na Bíblia. Não, mas abre aí. Não sei onde está. Mas fala de outros assuntos seculares. Olha, vou te falar. Senta aí que agora. Igreja, igual eu estou falando, não é errado você conhecer, você admirar. O que não pode acontecer é isso, começar a tomar o lugar de Deus. É isso que não pode. E hoje tem muita gente que não consegue receber o Espírito Santo, não entra, porque ela está tão ocupada que a hora que ela tenta buscar Deus, nem ela consegue. Ela não tem palavra, você já viu isso? Ela não tem palavra com Deus. Igreja, como que pode não ter palavra com Deus? Senhor, eu vou falar do meu jeito, Senhor, eu estou assim, sabe, eu preciso de ajuda. Não preciso ter uma oratória para falar com Deus, eu preciso ser sincero. Como está meu coração? É isso que eu vou colocar para Deus. Senhor, eu estou assim, estou assado, eu preciso do Senhor, me ajuda. Não precisa de uma oratória, de uma homilética, de uma hermenêutica, não precisa. Vou terminar, igreja. Porque ele diz, olha que forte isso, igreja. Meu Deus, se você não deu glória a Deus isso aqui, eu vou descer aí, como diz o pastor Samuel. Vou descer aí, como diz o pastor Samuel Maria. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que ele diz, igreja: nós somos santuário de Deus. Que privilégio nós temos! Nós somos a habitação de Deus. Ele fala: vocês são meu povo, vocês não são povo de nenhum outro. Eu sou o dono de vocês, vocês são meus. A inocência que no Éden se perdeu, o Senhor restaura dentro de nós de novo, igreja. Mesmo nesse mundo de tanta dificuldade, tanta treva, Deus nos mantém seguros nos seus braços. Ele diz: eu habitarei com eles, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Trocar isso pelo quê? Me fala, trocar isso pelo quê? Aleluia. Glória a Deus. Aqui Paulo foi um pouco mais radical, por isso eu falo: retirai-vos do meio deles. Sem meias palavras. Por isso se retirem do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Sabe por que ele está falando isso aqui? Porque na lei, da lei sacerdotal, o sacerdote não podia tocar em coisa impura, sabia disso? Não podia tocar nem na roupa de um morto. Se ele tocasse na roupa de um morto, ele tinha que ficar 7 dias, tinha que ficar um bom tempo lá em purificação para poder voltar. Aqui ele está dizendo: hoje vocês são sacerdotes, não toquem, nem toquem em coisas impuras, e eu vos receberei. Vocês poderão entrar no Santo dos Santos se vocês não tiverem imundos. Por isso eu digo: retirai-vos do meio deles, separai-vos. Santidade é separação. Posso andar aqui, eu sei entrar e sair, vou falar igual Paulo, né? Fiz de louco para ganhar louco, fiz de judeu para ganhar judeu, sei entrar e sair, mas a minha comunhão não perco. E não pode tentar também, né? Porque quando a gente fica muito autossuficiente é perigoso também. Eu posso ir numa baladinha, igreja. Ai, Senhor, vou falar isso. Vou numa baladinha noite toda, que eu vou ficar de boa, sou de Deus. O que vai ter a noite toda naquele lugar? Bebida, músicas esdrúxulas, droga, prostituição. Convém, igreja? Não. Agora é um happy hour da empresa, é uma comemoração da empresa.
vou dar uma passada, vou ficar o máximo possível. Começou a entortar muito. Pessoal, valeu, tchau, goodbye, au revoir, hasta la vista, fui. Já estava, começou a ficar muito tarde. E aí a patroa também já, e aí, tá vindo? Tô indo já. Tá vindo, ó. Já tô indo. Ó, demorou um pouco. Estava falando com uns amigos, estava de boa. Mas meio que começou a entortar e deu o horário. Tchau, a gente não é da noite. Jesus falou: vocês são do dia, vocês não são da noite. Na noite só acontece o que não presta. Então convém, por exemplo, estar numa baladinha gospel. Gente, eu já ouvi falar disso. Eu não quero acreditar. Eu nem busco. Quando eu ouço as palavras, eu nem busco para guardar meu coração. Baladinha gospel. Onde está isso na Bíblia? Por favor. Sabe o que está na Bíblia? Vigília de oração. Isso está. Vigília de oração está. Joelho no chão. Clamou, noite inteira. Isso está. Agora, baladinha gospel. Não há comunhão, não fecha a conta, igreja. Então, aqui ele está falando: retirai-vos, sair do meio deles. Sai rasgando. Faz igual José. Quando a esposa de Potifar tentou lá, pegar ele à força, do José ainda ficou com a veste dele, aqui, ainda culpou o coitado de coisa que ele nem tinha feito, mas ele correu de lá. O quê? Sai logo, meu louco. Igreja, tem coisa que a gente precisa ser um pouco mais radical. Magoe ou não, desculpa, sabe? Magoou, perdão, mas é o meu, é a minha salvação, é a minha comunhão com Deus. Eu não vou te agradar e perder minha comunhão com Deus. Por isso que ele falou. Então ele fala: olha, vocês tendo tal promessa, igreja, purificai. A gente precisa de purificação. Purifica-nos de toda impureza, aleluia. Tanto da carne como do espírito. Nós temos impurezas da carne e também da cabeça. Tem coisas que são da carne, tem coisas que são daqui, ó. E se a gente não matar aqui também, daqui a pouco vem para a carne, porque começa aqui, catutar aqui e bater, a gente dando corda para o diabo. Daqui a pouco dá coragem e faz você desagradar a Deus. Então purifica de pensamentos, de ações maléficas, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tema a Deus e se aperfeiçoe. Por favor, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, receba o aplauso do teu povo para a glória do teu nome. Senhor, santifica, nos aperfeiçoa, Pai, para que possamos nos servir mais e melhor. Aleluia. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus, amém? Não fique triste com uma palavra dessa, não, igreja. Fica feliz, porque é Deus que cuidando. Às vezes a gente leva um sacode de Deus, mas é Deus que cuidando. Amém? Pode fechar a palavra, aleluias. Eu não vou acrescentar mais, porque eu creio que a medida já foi dada. Agora receba e faça uso.